Obrigado de todos. Então, vocês assistiram todos ao último... Eu assisti, viu, professor? Beleza, Ju? Adorei, assisti. E o seu filme, Juca, como foi lá a recepção em Angola? Rapaz, foi ótima, viu? Foi ótima. A audiência foi maravilhosa. É uma pena que aqui no Brasil a gente não consegue ver, né? Que é um canal que só tem lá em Luanda. Mas foi bem bacana. Os amigos que assistiram me deram retorno. Foi bem legal. Muito legal. Parabéns a você. Fico com vontade de estar lá para poder acompanhar. Mas vamos lá, então. Aí eu vou pedir assim para todo mundo manter, enquanto cada um está falando, né? Manter o microfone desligado, para a gente não ter reverberação sonora assim. Vocês viram que a nossa aula anterior, eu descumpri uma promessa, né? Eu havia prometido que nós começaríamos a falar sobre Freud, mas aí eu percebi que, para nós falarmos sobre o projeto, sobre o estudo das afasias, seria importante nós discutirmos um pouquinho as bases do problema. Que um problema de base do nosso estudo é saber qual é a relação do trabalho de Freud, né? Ou seja, do trabalho das afasias e do projeto, no que diz respeito a dar aquela consistência de passagem do biológico para o psicológico de questões relacionadas à memória, à linguagem, né? E aquilo que a gente chama de traço, que seria algo anterior ao desenvolvimento da própria memória, da memória como forma narrativa. Então, por isso eu voltei um pouco, e antes de entrar em Freud, nós discutimos o problema da substantividade da memória, né? De que forma a memória ela pode ser tomada como um substantivo e não simplesmente como efeito da sua ação, né? Normalmente, quando nós falamos de memória, nós tomamos como já adquirido o conhecimento sobre o que é memória, e nós vimos que não é bem assim, porque a memória tem os seus conteúdos, que é aquilo que se apresenta mais claramente para nós, mas a memória também tem o seu continente, tem onde ela é formada, né? Seria o seu continente, e como ela é formada. E dentro desse continente, ela tem uma topografia e uma topologia de memória, que também vai ser necessário um certo entendimento disso tanto para Freud quanto para a neurobiologia, né? Eu me lembro que no início dos anos 80, no início da minha faculdade, aliás, já pelo meio dos anos 80, quando já me interessava por psiquiatria, em que nós tentávamos entender o que era memória, e muitos ainda imaginavam que memória era proteína, que era a proteína que formava alguma coisa que dizia respeito às nossas lembranças, né? Então, somente nos anos 90 que nós descobrimos mais ou menos de que forma a memória pode ser consolidada. Tanto é verdade que a síntese proteica passa por esse processo, mas não é a proteína que é a memória, como também para a descoberta que a memória ela não está armazenada fisicamente apenas, ela tem um aspecto físico de armazenamento, mas, sobretudo, que ela tem um aspecto de código, né? Memória precisa ter um código, como praticamente tudo na vida, pelo menos desde os anos 50, né? Nós sabemos que a própria biologia ela tem um código, e que tudo que diz respeito à biologia dentro do processo evolutivo se dá não apenas por intensidades, por crescimentos de órgãos, por crescimentos de tecidos, mas se dá através de um código biológico que foi estabelecido ao longo da evolução, né? E não é um código apenas, mas são códigos que se codificam, né? Nós pensamos num primeiro, que seria, por exemplo, o próprio DNA, que organiza a matéria biológica para a sua reprodução e que traz dentro do seu código, dentro das possibilidades do código, a codificação de todo um organismo e de todo o comportamento que esse organismo terá diante da natureza, e que desse código outros códigos surgem.
como, por exemplo, o código binário dos disparos neuronais, que está relacionado com o código biológico, que está relacionado, naturalmente, com o DNA, mas que em toda a organização da matéria biológica, nós temos uma codificação. Se temos codificação, nós temos uma espécie de uma gramática dessa codificação, né? Que vai de uma gramática natural até a gramática das línguas naturais, né? São saltos evolutivos, e aí isso explica para a gente um pouco por que muitos não consideram a passagem da natureza para a cultura uma ruptura, né? Mas uma passagem de códigos, de codificações, de espécie de traduções, ganhando autonomia em cada um desses saltos, né? Eu, apenas resumindo também, que foi algo que nós discutimos, que é uma discussão interessante sobre a relação entre a linguagem e a nossa própria percepção do tempo, né? Ao final da aula, eu discuto razoavelmente longamente sobre isso, que é uma coisa também muito pouco pensada e pouco intuitiva, né? Ou seja, eu dizia para vocês que os animais eles têm naturalmente memória, mas eles provavelmente não têm a relação com passado, presente e futuro, né? A não ser uma relação muito arco-reflexa e condicionada. Por exemplo, o seu cachorro ele pode ter uma relação com o futuro, uma antecipação, ao saber que ao meio-dia você chega em casa para almoçar e que às 11h30 ele já fica ansioso à sua espera. Isso é uma antecipação de futuro. De certa forma, uma certa percepção de futuro, né? De futuro de curto prazo, que é um condicionamento. Mas um cachorro não tem, depois de um primeiro encontro com a namorada, uma expectativa muito grande de encontrá-la no mês seguinte, nas férias. Então, ele não consegue estabelecer uma relação temporal de longa distância, né? De um futuro, ou ele não consegue contar as histórias, como falei para vocês, da família, ou de onde que ele veio, ou como a raça dele surgiu, né? Porque ele não tem linguagem. Então, nós estamos vendo também que é interessante no processo de discussão sobre linguagem, que uma das coisas que sempre se fala quando a gente diz sobre linguagem é comunicação. Todo mundo imagina comunicação, né? Mas nós estamos vendo que a linguagem é muito mais importante, a comunicação talvez seja um epifenômeno da linguagem, né? E, a partir da linguagem, nós conseguimos fazer essa relação de temporalidade com início, meio, fim, com projeções de futuro, com projeções do passado. E o próprio fato de nós percebermos a fluência do tempo, ela provavelmente está ligada à fluência do próprio desenrolar da linguagem, com o desfile dos significantes nas diversas narrativas que nós fazemos ao longo da vida, né? Das nossas vidas. Então, a linguagem ela se tornou muito mais do que simplesmente um fator de comunicação, mas um fator de organização da própria vida, do próprio mundo. Algo que pode ser aproximado, por exemplo, com aquilo que a gente chama de a primeira filosofia de Wittgenstein, né? do Tratatus Lógico-Filosófico, em que ele via essa adequação da linguagem com o mundo como o próprio mundo, né? Ou seja, o que poderia ser dito, o que podia ser dito. São aproximações interessantes para a gente entender que a linguagem, ela faz o mundo, ela não simplesmente descreve o mundo, nem nos ajuda a nos comunicar no mundo, né? Mas que e a própria percepção temporal, ela é dependente da linguagem. Afora aquela percepção temporal mais elementar, como eu falava, dos animais, que eles têm uma certa antecipação de períodos curtos, né? Ou a lembrança de algo que aconteceu, mas como algo fato concreto, apenas para saber que não pode entrar na água porque pode se afogar, ou que não pode entrar num certo quarto porque é proibido. Mas eles têm essa dificuldade. Os animais, certamente, têm dificuldades de estabelecer memórias de longo e de curto prazo. À exceção daquelas que são estereotipadas e codificadas, né? Por exemplo, há baleias que sabem que têm que migrar de um oceano para outros, ou pássaros que sabem que tem que nadar 8.000, 10.000 quilômetros em períodos de acasalamento ou nas mudanças de estação. Mas isso faz parte do código, né? Isso sim do código biológico, aquele código que é estereotipado, que ele é fruto apenas da evolução
enquanto que, quando nós entramos nas línguas naturais, nós descobrimos que nós temos algo que é natural, mas que se desnaturaliza ou se desbiologiza, talvez seja um neologismo melhor do que se desnaturaliza, se nós entendemos que continuamos na natureza, mas que saímos da biologia, e que por isso mesmo, aí sim nós ganhamos, nós alçamos voo, né, no mundo da imaginação, porque nós já vamos utilizar um código muito mais complexo que é capaz de criar fantasias, de criar a fantasmática de Platão, e podemos criar um mundo em que as palavras não deixam de se relacionar com as coisas em si, né? Elas não são denotativas no sentido de coisas do mundo, de coisas em si, e passam a se relacionar com outras palavras, com a criação, com fantasia, a partir de outras palavras, né? Então, isso é uma pequena introdução para explicar a vocês de por que antes de nós entrarmos no estudo de outras admissões aqui sendo feitas, antes de nós entrarmos no estudo das afasias e do projeto, eu quis colocar um pouquinho esse problema que vai permear todo o nosso estudo até chegarmos à neurobiologia e vai nos demonstrar também aquilo que eu chamei de miséria da neurobiologia, né? Que é o fato dela ter se desenvolvido sem linguagem. Mesmo que fale da linguagem aqui e acolá, mas a neurobiologia ela é toda baseada nos aspectos mais analógicos, né, do que digitais, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, das intensidades de ação neuronal, e não nos códigos que os neurônios podem gerar e que podem, então, explicar a nossa entrada na linguagem com todo o sofrimento, com todo o sofrimento que isso pode conter, mas também a solução para o sofrimento gerado, né? Ou seja, o sofrimento gerado pelas frustrações com as narrativas que nós temos sobre nós mesmos e que raramente elas ocorrem idealmente, né? Por isso mesmo, nós sempre somos um retrato um pouco inadequado de nós mesmos, e isso nos traz algum grau de sofrimento, e que a linguagem estaria na base desse sofrimento, mas estaria também na base da solução para esse sentimento, para esse sofrimento, na medida que nós podemos, ad eterno, ressimbolizar aquilo que nós não conseguimos adequar, né? Então, nós sempre buscamos saídas dessas repetições de simbolizações. Mas basicamente isso como introdução que eu queria colocar para vocês, assim, abriu um pouco a conversa. Agradecer a Laelson, que encontrou para mim o livro sobre afasias de Sigmund Exner, né? Ele me mandou um PDF, obrigado, Laelson, e eu vou até depois disponibilizar. A Laelson deve disponibilizar para vocês, está em alemão. Eu já comecei a ler em alemão, mas fazendo uma tentativa com o Google, o tradutor. E está funcionando mais ou menos. Acho que vai ser interessante, vai dar mais ou menos para ter uma ideia de quais são as semelhanças do livro do Exner com o Freud, né? Muito obrigado, foi bacana. Então, gente, alguém gostaria de começar aí, fazer alguma reflexão, alguma pergunta sobre essa nossa segunda aula, que vai ser, hoje a nossa discussão, vou tentar fazer justamente a ponte para a nossa segunda aula, né? A aula seguinte. Professor, o que eu achei interessante assim, você nessa última aula, você fez um breve quadro, né, panorâmico dos percursos intelectuais, né, que coincidem no momento em que o terreno conceitual da ideia de memória é delineado, né? Ou seja, uma série de itinerário, de condições institucionais, de distintos ambientes disciplinares, em que o tema da memória apareceu e recebeu os seus devidos tratamentos, né? Isso. Até chegar, por exemplo, aquilo que você me parece que vai fazer hoje, que na verdade é uma interseção entre a biologia e a filosofia, né? Então, você nos apresentou ali as primeiras discussões filosóficas sobre a ideia de memória, né? E essas primeiras discussões já aparecem ali na Grécia Antiga, né? A gente sabe que ainda que Platão e Aristóteles não tenham deixado uma teoria constituída e muito bem elaborada sobre a memória, eles dão início a um esforço intelectual, né,
que mais tarde tomaria conta da filosofia, da história. A gente estuda isso também em literatura, sociologia, na antropologia, e claro, que eu acho que aqui é mais importante, é a questão da psicologia e da psicanálise, né? Então, é interessante ver como Platão, por exemplo, que pensa nessa ideia de um bloco de cera, né? Ou seja, quando vemos, quando ouvimos ou pensamos em algo, submetemos essa matéria, essa cera, às percepções e aos pensamentos e os imprimimos nela, né? Então, a memória, portanto, a gente poderia dizer que ela é uma representação presente de uma coisa que está ausente, né? E nesse sentido, Platão coloca essa problemática da memória no campo da imaginação, né? Ou seja, me parece que aí há um espaço para você misturar o que seria memória, o que seria imaginação, e isso me parece que Platão é um problema, né? Já que Platão tem essa ideia de que a gente deveria ter uma verdade e que deveria haver uma diferença entre aquilo que está no mundo das ideias e no mundo do empírico, né? No mundo social, no mundo propriamente dito como a gente vive. Então, Aristóteles já vai apresentar uma perspectiva diferente, né? Em que o tema da representação de uma coisa anteriormente percebida, adquirida, aprendida, ela preconiza a inclusão da problemática da imagem na da lembrança, ou seja, Aristóteles já pensa, enquanto Platão está desconfiando da imaginação, Aristóteles vai dizer que é essa própria imaginação que constitui o nosso pensamento, né? Então, assim, o que me parece interessante nesse esforço, e aqui eu queria colocar já uma questão para você, professor, é assim, se há de fato, né, uma marca deixada pelos acontecimentos em nosso corpo, né? E aqui eu coloco o corpo no sentido físico mesmo, como um sinete, né, que deixa uma marca no passado do passado que é em nós, algo de uma inscrição em algum lugar do nosso cérebro que a gente ainda não sabe dizer exatamente onde é que está, né? Então, se isso acontece, se é uma marca física, né, se há uma marca de um sinete, né, isso, de uma certa maneira, confirma uma tese da própria filosofia de que memória é identidade, né? Então, eu vou só fazer uma referência aqui a um texto que eu estava lendo do Paul Ricoeur, que é o Tempo e Narrativa, e quem estuda narrativa, quem estuda romance, é um texto fundamental, e como eu estou estudando isso agora, e o Ricoeur fala em Tempo e Narrativa que memória é identidade. O que garante que a gente tenha uma identidade, seja ela uma identidade individual ou seja ela uma identidade coletiva, é tão somente a memória e a nossa capacidade de contar histórias através da linguagem. Então, Ricoeur defende, portanto, que são as narrativas que nos constituem enquanto seres subjetivos, né? Então, eu queria deixar essa pergunta aí para você. A partir dessa interseção que se faz entre biologia, né, e filosofia, que me parece que seria esse avanço que a gente vai dar hoje na aula, se a gente pode falar também de uma identidade, né? Se a gente pode falar de que memória é uma constituição também de uma identidade, a partir de que é um traço e de que é uma marca que cada um carrega, né? Que, veja, nem todos carregamos da mesma maneira, né? Cada um carrega de uma maneira diferente. Não sei se foi claro, talvez tenha sido um pouco confuso aí na minha... Não, perfeitamente claro, e uma pergunta extremamente interessante, Juca. Uma coisa que é importante a gente saber, e Ricoeur realmente é um estudioso nesse sentido, ele é um estudioso e um crítico, e criticado, dentro da psicanálise, inclusive, por algumas das suas abordagens nesse sentido. Não tanto, essa é mais ou menos algo mais ou menos consensual, né? Mas a ideia de que a memória ela é um traço, ela começa com um traço, né? Isso nos leva à ideia de singularidade, né? Do único, de uma singularidade. A própria linguagem, ela tem que se amarrar para a emergência de um sujeito, ela tem que ser uma linguagem singular, né? Porque se nós pegarmos a linguagem lato sensu, a linguagem em si, que não pertence a ninguém, que paira, aquilo que eu falei para você, que paira sobre nossas cabeças, é uma linguagem da não singularidade, né? É uma linguagem que não é uma linguagem coletiva no sentido de Halbach, por exemplo, mas é uma linguagem que está à disposição do coletivo, porque ela nos antecede, ela nos marca de alguma forma, mas ela nos marca por duas singularidades. Uma que vai ser formada por mim e outra por aquele que a utiliza, né? Muitas vezes os nossos pais,
uma outra singularidade que para nós tem importância, e que, através da linguagem, marca a nossa singularidade e marca mesmo o nosso corpo. Interessante porque a ideia de que a linguagem é um ato, ela se coaduna bastante bem com hoje em dia, nas neurociências, com uma coisa interessante que se descobriram. Que descobriram não, que se evidenciou. A palavra é parte do nosso sistema motor, né? O falar. Isso nós vamos ver, inclusive, no estudo das afasias. E não por acaso, a área de Broca, que é uma região, que nós vamos falar sobre ela, inclusive, ela se encontra numa região motora do córtex. E que nós temos, se você pegar o córtex cerebral, nós temos que as áreas mais posteriores, elas são sensitivas, e as áreas mais anteriores, elas são motoras. Então, parece que dentro do processo de desenvolvimento, dentro do processo evolutivo, nós desenvolvemos como ato motor, como era antes, por exemplo, o ato motor mecânico de um braço, nós desenvolvemos atos motores sonoros. Então, a linguagem, ela faz parte dos nossos atos motores, né? Claro que tem o aspecto sensorial sensitivo, tem a região de Wernicke, que nós também vamos entender isso quando eu resumi para vocês o estudo sobre as afasias de Freud. Mas para nos mostrar que o impacto que a palavra tem sobre nós, ele é um impacto que tem consequências físicas. A linguagem nos marca de diversas maneiras. O que é dito nos marca de diversas formas, né? Aquilo que Paulo falava na nossa última discussão, Paulo dizia assim, que dois amantes, né, e que numa relação assimétrica, de que um quer muito ficar com o outro, e que houve um não, isso é um impacto que nós podemos dizer assim, que chega no limite do impacto físico, né? Um não é algo que nos toca o corpo, nos transforma o corpo. Então, tudo isso faz parte, na verdade, de um processo evolutivo que fez com que a linguagem se transformasse numa das formas de intervenção do mundo. Assim como nós temos que intervir no mundo com as nossas mãos, com os nossos instrumentos, a linguagem é uma forma de intervenção no mundo e de intervenção no meu mundo e em mim mesmo, né? Agora, o singular, o único que existe na linguagem é essa relação daquilo que eu falei, que eu chamei de uma tricotagem entre a linguagem e um corpo próprio, um corpo que singulariza a linguagem disponível, né? A linguagem do dito é singular, aquela que eu digo, aquela que eu utilizo. Mas existe uma linguagem que me antecede que não é singular e que é memória. Então, a memória ela não é sempre singular nesse sentido. Essa é uma das críticas que se faz a Ricoeur, porque há várias formas de memória. As minhas memórias são singulares, elas são organizadas num sujeito a partir de uma perspectiva, né? E que elas são absolutamente singulares e que me formam como um ser único e singular. Mas a memória que nos está disponível, ela não é singular. Ela é cheia de idiosincrasias possíveis que são atualizadas por cada um dos seres falantes, né? Uma crítica que se faz a Ricoeur é que Ricoeur ele vê a psicanálise como uma hermenêutica dentro do seu. Ele é um hermeneuta, né? E ele pega a psicanálise no sentido que, inclusive, foi o sentido que Wittgenstein a criticou, que seria uma interpretação, né? Uma busca de revolver as camadas para a interpretação de conhecimentos obscuros, e que seria uma interpretação sem fim, porque eu posso interpretar a interpretação, né? Wittgenstein, a crítica que ele faz à psicanálise, né? Ele nunca escreveu sobre psicanálise, mas existem os textos de conversação com um dos seus discípulos, com o Ries, John Ries, se não me engano é John, mas o sobrenome é Ries, com certeza, que caminhava com ele em Cambridge e que ele falava sobre psicanálise. Então, Wittgenstein, em um certo momento, ele diz que Freud talvez seja um dos únicos autores dignos de serem lidos.
mas, ao mesmo tempo, depois ele detona Freud, ele faz uma crítica muito contundente no sentido de várias das coisas que se falava sobre Freud naquele momento, né? Por exemplo, do anátema que ele teria sofrido em Viena por ter falado de sexualidade, e que ele vai dizer que não, que em Viena, que ele conhecia bem, ele é vienense, né? A sexualidade era aberta. Krafft Ebing já falava sobre sexualidade nos livros e tal, e aquilo não chamou a atenção de ninguém, não foi isso, que Freud não sofreu nenhum anátema por causa disso, né? Uma outra coisa é que ele teria dado um novo golpe no nosso ego, né? Primeiro Copérnico, depois Darwin, depois ele, como se diz. Wittgenstein vai dizer que não, pelo contrário, ele transformou qualquer Zé Ninguém num ser trágico, num personagem grego, né? de Sófocles, entendeu? Então, mas o principal crítica que Wittgenstein vai fazer é dizer o seguinte, que a partir das interpretações de Freud, você pode partir em qualquer direção. Ele diz assim, ó, os objetos sobre minha mesa, se eu começo a fazer associação livre sobre eles, eu encontro alguma relação com a história da minha vida e eu posso interpretar ad infinito e não tem fim a interpretação, né? Nós sabemos que essa é uma crítica de alguém que talvez não tenha conhecido. Wittgenstein nunca foi um grande leitor de Freud. Ele leu a interpretação dos sonhos, mas ele não era um leitor sistemático, né? E por isso mesmo ele entendia, assim como Paul Ricoeur, a psicanálise como uma hermenêutica, como uma interpretação sem fim. A gente sabe que não é assim, né? Dentro da própria interpretação dos sonhos, Freud fala dos limites da interpretação, quando ele chega àquilo que ele denomina de umbigo do sonho, aquilo que chega um momento que você não consegue mais interpretar, tem um núcleo ali, né? E depois, para os lacanianos, a gente vai chegar, seria o limite onde nós entraríamos no real, né? Paulo pode falar melhor do que eu sobre isso depois, mas essa era a visão de Paul Ricoeur, entendeu? Ricoeur nunca foi analista, ele se interessava na psicanálise como um instrumento mesmo para sua filosofia, né? Mas basicamente isso. Ele se aproxima muito mais de uma psicanálise, de um tipo de psicanálise que foi se desenvolvida mais em parte na Inglaterra e em parte nos Estados Unidos. Ele foi muito influenciado, inclusive, pela psicanálise americana. Ele leu muito mais a psicanálise americana do que a própria psicanálise francesa. Embora conhecesse Lacan, teve uma série de mal ou bem entendidos com Lacan. Tiveram alguns confrontos em vários momentos, né? Mas é isso. Mas muito boa a sua pergunta, é isso. Ou seja, a singularidade, o único da memória, na verdade, depende de que memória. Uma outra coisa também interessante é que em Freud você vai encontrar, e é uma crítica de um outro autor que critica muito Freud, que foi Raul Bax, quando ele fala sobre memória coletiva, né? Ele vai dizer que memória só é memória aquilo que você pode, de fato, reproduzir factualmente, né? Senão, mesmo que dependa da visão de um conjunto para dar sentido àquilo ali. Mas é como se ele criasse o que é memória, ele definisse o que é memória de uma forma arbitrária, tudo que não cabe naquela memória dele, ele diz que não é memória. Mas em Freud, nós temos memórias de memórias, nós temos as sobredeterminações, e nós podemos ter memórias não de fatos de acontecimentos do mundo, né? Aliás, a maior parte das nossas memórias não são memórias factuais, né? Nós temos memória do pensamento que tivemos ontem à tarde. Nós temos memória de algo que me foi dito que eu não entendi, que eu posso entender nesse momento a partir de uma reelaboração daqueles mesmos fatos, daquelas mesmas palavras, né? Então, há muito que a cultura humana saiu daquilo que a gente poderia chamar de uma semiologia, que é de nomear as coisas do mundo, né? Há muito que nós saímos disso. Aí sim, uma espécie de hermenêutica, que é interpretações de interpretações que já não fazem mais relação com o mundo concreto, com o mundo das coisas, né? Que, aliás, nós nunca tivemos contato. As coisas em si, nós não temos acesso às coisas em si, nós só temos acesso às representações das coisas no nosso cérebro, né? Mas o Riquet, ele só fazendo uma conclusão aqui, aproveitando esse gancho que você deu, professor Eduardo, o que ele defende em Tempo e Narrativa, que é esse livro que eu estava lendo, é o seguinte, é que a ideia de que nós somos alguma coisa
só existe porque somos capazes de narrar as nossas histórias. E para existir, precisamos narrar, porque ele defende a ideia de narrativa, né? Ele, inclusive, há uma categoria que ele utiliza que é a categoria de identidade narrativa, né? Então, assim, só somos capazes de dizer que há um eu porque somos capazes de narrar as nossas experiências desse eu. Né? Isso aí, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Isso aí nós estamos em absoluto acordo, né? Isso aí é perfeito em Freud, né? Não há erro, não há eu sem narrativa, né? Narrativa. É isso que ele defende, né? Eu diria até para você o seguinte, ó, o eu é porque tem algumas nuances, assim, a depender das diversas correntes e dos conceitos que nós utilizamos, né? Um eu, você poderia até imaginar sem narrativa, mas um sujeito jamais, né? Porque o eu ele pode ter uma identificação imaginária, que pode fugir à necessidade de uma narrativa dele. Mas um sujeito ele precisa de uma narrativa, porque o sujeito ele é construído a partir das suas narrativas, né? Então, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com essa afirmação dele. Alguém mais aí, gente? Eduardo, ele fez uma pergunta, uma coisa que sempre me deixou curioso, eu sei que você tem uma dedicação grande para esse tema do estudo da memória, é que na famosa Carta 52 de Freud a Fliess, que, se eu não me engano, é uma carta de dezembro de 1893, Freud lá está dizendo o seguinte, ele está falando com Fliess e dizendo o seguinte, que, de alguma forma, Fliess sabe que ele está interessado em discutir, em estudar os mecanismos psíquicos através de um processo de estratificação. E esse processo de estratificação se daria com marcas, com traços, registros minêmicos feitos em épocas variadas da vida. E isso sofreria, de tempos em tempos, um rearranjo. Ou seja, você teria marcas que você faria numa determinada época da sua vida, essas marcas passariam para um outro período e haveria uma espécie de tradução de um período para o outro e assim sucessivamente, sofrendo rearranjos, rearrumações, retranscrições. Chega até a apresentar um esquema que vai ser o esquema que Freud vai desenvolver no Interpretação de Sonhos, pelo menos a base do esquema, onde ele está preocupado ali em trabalhar essa questão da memória. Claro que a memória para Freud ela tem uma conotação muito específica. Mas a minha pergunta para você é que me chamou a atenção, lendo essa carta, que Freud diz o seguinte, que essencialmente a novidade que ele está trazendo é de que a memória não se dá de uma só vez. A memória se dá de várias vezes. E é assim que ele vai explicar as neuroses. Ele vai explicar as neuroses, os tempos de fixação em determinadas fases, fase oral, anal, fálica, enfim, aquela história toda é como ele vai tentar explicar a psicopatologia, como ele está vendo naquele momento. Mas a minha pergunta é sobre essa questão do novo, da novidade. Ele diz que o que há de essencialmente novo na concepção dele sobre a memória é que a memória não se dá de uma só vez. Por que será que ele diz que isso é novo? Você que tem essa leitura ampla sobre esse período, sobre a memória, pelo que eu vi na sua aula, isso não é tão novo assim, né? Até pela sua explicação da questão da sincronicidade, da diacronia, da questão da linguagem, né? Se vê que há algo aí que se passa num tempo histórico. Mas ele diz isso a Fliess. O que há de essencialmente novo, na minha concepção da memória, é que ela não se dá de uma só vez.
parecendo que ele está criticando um pouco Aristóteles, como você colocou, ou seja, a ideia de carimbos, não sobre uma cera, que marcaria e ali estava a memória. Ou seja, não é uma marca que é um carimbo sobre uma coisa, mas que aquela coisa que se marca, ela vai ter retranscrições, rearranjos durante a vida do sujeito. A minha pergunta, para ser bem pontual, é sobre se você tem alguma ideia de por que essa colocação de ser uma coisa nova, de essa concepção de memória ser uma concepção nova. Eu tenho uma ideia. Na medida que você foi desenvolvendo aí esse seu questionamento, Paulo, foi me voltando, na verdade, de uma situação que nós vamos discutir, inclusive, na semana que vem, que é do estudo das afasias. Ou seja, as afasias é de 1891, né? E você está falando de uma carta de 1893. Tá, 6, ok. Então, o que aconteceu naquele período? É interessante porque, em todo esse período, Freud está desenvolvendo as duas coisas, né? Uma visão muito baseada na neurologia e está desenvolvendo também aquilo que já vai se transformar na psicanálise propriamente dita. Lembrando que estudos sobre as histerias é de 1895 também, né? Então, é tudo muito, muito próximo ali. Ele não fez duas coisas, uma coisa abandonou e passou a fazer outra coisa. Ele fazia tudo isso junto. Mas a questão da memória. Por que a memória não é uma cera? Porque a memória primeira coisa de uma memória sobre uma cera, que é um dos modelos dos chamados engramas, que nós vamos discutir dentro da neurobiologia, né? Que é você tem uma percepção, aquela percepção fixa um certo mapa neuronal, né? Que se consolida. Então, todas as vezes que você vê de novo um urso, aquela mesma associação de neurônios com certos números de disparos formaria a imagem. Isso seria o sinete da cera, certo? É algo absolutamente estático. Só que as nossas memórias não são estáticas. As nossas memórias, mesmo quando você imagina um urso, né? São vários ursos, uma ideia de urso, é o urso em movimento, é a cor do urso, é a plumagem que é o pelo do urso em movimento. Então, as memórias não são fixadas e fixas, elas são sempre uma forma de interação. E isso é interessante porque no estudo que nós vamos fazer sobre a concepção das afasias, Freud já trabalha sobre isso, sobre esse problema. Porque quando se descobriu, né, no século XIX, primeiro na década de 60 e depois na década de 70 do século XIX, as localizações de controle sensitivo e motor da linguagem, né, a área de Broca, que é a terceira circunvolução frontal esquerda, e a de Wernicke, que é a primeira circunvolução temporal, uma para controle da nossa capacidade de falar e outra para controle da nossa capacidade de ouvir, interpretar, de interpretar, se imaginou, a partir daquele momento, e Wernicke era um desses que imaginava assim, Wernicke, Meinert e outros, que haviam descoberto as localizações, finalmente, as localizações de funções psíquicas. Mesmo que Meinert dissesse assim que funções mais complexas não têm localização, mas as mais elementares, como ouvir, ver, sentir, cheiro, etc., elas teriam localizações específicas, né? Porque se imaginava que a memória era fixa nesses neurônios. O que Meinert e Wernicke acreditavam é que quando eu tinha uma percepção de algo, essa percepção, como nós temos bilhões de neurônios, nós teríamos neurônios suficientes para, em cada um desses neurônios, se ficasse gravada a marca, fosse o silete da marca de cada uma dessas percepções. Vocês imaginam que realmente, provavelmente, bilhões de neurônios não seriam suficientes para a profusão caleidoscópica de percepções que nós temos o tempo todo, né? Mas era esse o modelo. O que Freud tenta demonstrar, quando ele vai falar sobre a representação de palavras, né? Na verdade, as palavras não representam coisas, mas representam as diversas percepções de coisas, são uma montagem. Naquele momento, ele está nos dizendo
que a memória ela não é única, ela não é uma memória no estilete da cera. Ela é uma memória que é sempre em construção a partir da interação de várias áreas do sistema nervoso. Porque, para Wernicke, se você tinha um corte na conexão entre a região motora e a região sensitiva, você teria fugiu o nome agora, a paresia não, de que é a dificuldade, que é a troca de palavras, né? Porque você não estaria fazendo a conexão entre aquela memória e a sua capacidade de expressão. Freud vai dizer que não, que na verdade, mesmo quando isso acontece, as parafasias, a palavra me fugiu, né? Ocorreriam as parafasias. Freud vai dizer que ocorrem parafasias quando nós estamos cansados, nos xistes, nos atos falhos, né? As parafasias não são fruto de uma falta de conexão entre dois centros nervosos, mas que as parafasias são fruto de uma desorganização do funcionamento global do encéfalo. Então, a memória, ela não é uma inscrição, ela é uma série de pontos de inscrição, de traços de inscrição, que no seu conjunto vão compor, então, as imagens, as narrativas que nós conhecemos. Memória, ela não vem em bloco. Não existe um bloco que represente um fato de memória. Mas existem traços que, na sua gramática, na sua associação desses traços, nós criamos, então, as imagens minêmicas, as imagens e que são possíveis, então, de entrar em algum grau de narrativa. Isso é interessante porque é isso que a neurociência diz atualmente, né? Muitos neurocientistas atuais, ou melhor dizendo, não neurocientistas, mas muitos neurologistas supõem que nós chegamos hoje ao triunfo do localizacionismo. Eles dizem assim, bom, nós temos regiões que são específicas para a visão, né? Áreas 14, 17 de córtex occipital. Nós temos regiões que controlam, são uma espécie de regentes de todo o cérebro, córtex pré-frontal, nas suas diversas subdivisões. Nós temos regiões, como a de Wernicke e de Broca, que controlam as palavras. Logo, eles supõem que o localizacionismo triunfou, o que faz parte, inclusive, dos modelos neurobiológicos, de muitos dos modelos neurobiológicos de doença mental e da própria neurologia. Só que o que há de melhor hoje em neurobiologia, né? Os grandes neurocientistas sabem que a coisa é assim, mas não é bem assim. Nós temos centros que são centros, como se fossem assim, uns carrefours, uns pontos de interseção que são uma condição sine qua non para o bom funcionamento do sistema nervoso. Por exemplo, a área de Broca, até hoje, é uma área que é fundamental para nós podermos, mesmo que o nosso aparelho fonador esteja perfeito, se a área de Broca estiver alterada, nós, apesar de entendermos as palavras, de pensarmos as palavras, nós não conseguimos falar as palavras. Por quê? Porque essa é uma área de interseção em que fibras de várias partes, de outras partes do cérebro, estão em interação e que, se ela for destruída, é como se você destruísse justamente essa interseção. Mas não quer dizer que a capacidade de falar se encontra ali, ou de pensar o que vai falar. Né? A mesma coisa a área de Wernicke, que é a área onde nós interpretamos o que ouvimos. A destruição dela nos tira a capacidade de entender a palavra, tanto escrita quanto falada. Mas não significa que as palavras escritas e faladas estão ali. Existe todo um processamento no cérebro que é extremamente complexo, que nós estamos longe ainda de entender o seu alcance, né? Mas que utiliza algumas áreas especializadas para algumas funções. O que Freud demonstrou naquela época foi isso, porque o que Wernicke e Meinert advogavam, e tantos outros, é que cada uma dessas áreas processava a sua especialização, por exemplo, as áreas da fala processariam todo tipo de fala e apenas mandariam as associações seriam apenas para mandar a mensagem para outra área associativa. Então, se eu tenho, por exemplo, o córtex temporal, que é mais relacionado à memória, todo mundo sabe que
quando a gente perde o córtex temporal, a gente perde a capacidade de se lembrar de coisas novas, né? Então, essa região, a região temporal, ela é uma condição, mas ela é como se ela pegasse dados de todo o cérebro para organizar essa memória. A memória não está armazenada lá, ela não está como se fosse uma biblioteca armazenada no lóbulo temporal. Ela está em todo o córtex cerebral e a região temporal vai ser como uma espécie de bibliotecário que vai fazer simplesmente a organização para ir buscar essas informações do córtex, né? Então, Freud mostrou isso. Freud mostrou que as afasias, diferentemente do que imaginavam Wernicke, Meinert, que era o seu professor à época, né? Elas não eram o triunfo do localizacionismo do século XIX, né? Elas eram, na verdade, elas demonstravam a limitação desse localizacionismo. Então, as memórias seriam formadas por uma série de associações e as memórias das palavras seriam formadas por uma série de associações e que cada uma dessas regiões teria um papel importante a desempenhar, mas que em nenhuma desses lugares você encontraria lá uma proteína ou uma enzima ou uma alteração em cada uma dessas células que representaria a memória como um todo, né? Então, na verdade, os traços de memória que vão formar, digamos assim, eles seriam os elementos, esses traços são os elementos que, dentro de uma gramática, dentro de uma possibilidade de associações, vão formar os fatos de memória, né? Cada memória ela seria assim, então, decodificada e recortada em uma infinidade de elementos menores, né? Uma atomização da memória, em que toda a construção de memória, toda a construção de palavras, toda a construção de discurso é dependente, na verdade, de uma associação codificada de vários outros elementos, né? Nós não temos... e isso desmontava, no século XIX, o modelo da escola em que Freud se formava, né? E desmonta os modelos neurológicos modernos, por exemplo. Ele desmonta e transforma em pó quase todos os modelos que nós temos hoje para explicar a doença mental a partir da neurobiologia, que é muito, infelizmente, tributária da psicofarmacologia moderna. Os maiores nomes da neurobiologia moderna hoje, né, afirmam que o modelo existente hoje para a explicação de doença mental, de sofrimento mental, aqueles famosos baseados na serotonina, na noradrenalina, na dopamina, nos aumentos de diminuição né, que é um modelo que não se sustenta em nada. Ele é criado, na verdade, para ser coerente, palatável, fácil de explicar em panfletos de laboratório, mas que são fruto de uma ciência. Tudo é muito mais complexo e tudo passa pelo processo de codificação. Coisa que, eu repetir para vocês, desde o século XX, nós descobrimos isso. Até o século XX, toda a biologia ela era vista como um desenvolvimento, assim, contém aquela sopa primordial, as coisas vão se desenvolvendo, muito por acaso, dentro do modelo darwiniano, em que os que não dão certo perecem, os que dão certo vão adiante. Mas algo veio se associar a isso para dar um entendimento muito mais perfeito da evolução, que foi a descoberta de que a biologia inteira tem código. Na verdade, nós somos uma interação de códigos o tempo todo. Nós pegamos a pandemia que está acontecendo agora, né? Que é um processo viral. Nós vamos nos lembrar que vírus nem vivo não é um ser vivo, na última instância, né? É uma carapaça de glicoproteína com um RNA, no caso, alguns são DNA e RNA, que faz com que as nossas células repliquem. Então, é um processo de quê? De código. Vírus é um código. Vírus é um código que se replica porque quer ser, de maneira cega, ele não tem desejo, ser decodificado. Então, essa descoberta do século XX, que se deu no século XX, de que as transformações, elas são dependentes de códigos, né?
fazem com que agora nós procuremos códigos para entender de que forma que vai da primeira célula até a nona sinfonia de Beethoven, de que forma os códigos se sucederam na biologia para criar narrativas, se a gente pode dizer assim, né? Algumas estereotipadas, repetitivas, dentro do que foi pré-programado, e aquelas narrativas que alçaram voo porque se tornaram recursivas, que são as línguas naturais que permitiram a gente estar falando aqui essas coisas todas hoje, né? Então, essa foi a diferença principal. O código, o traço de memória é o ponto elementar para que todas as outras memórias, para que a memória de fato ocorra, né? Mas, assim, não tem memória no traço. É interessante isso, porque o que é traço é marca, né? A gente só tem memória quando você começa a poder recuperar. Memória é algo recuperável. O traço não é recuperável. Mas vários traços são a memória. E isso Freud foi, sem dúvida nenhuma, talvez, sem dúvida nenhuma, o primeiro a desenvolver essa ideia. Eu agradeço, acho que você me situou bem, me respondeu bem, me colocando aí no período do Wernicke e como era que a memória era concebida na época. Por isso Freud chama isso de novidade, né? Ele está ali se referindo à época dele. Mas eu acho que ele cria ali, quando ele está falando da estratificação e do mecanismo psíquico, ele cria um modelo para explicar uma coisa. Eu não sei como é que a neurobiologia explica. Acredito que deve ter uma explicação muito atual. Eu tenho nenhuma informação sobre a neurobiologia. Você tem. Mas, por exemplo, eu sei que eu acho que o modelo freudiano explica bem, que é, por exemplo, como é que a neurobiologia explica a plumagem do urso? Já é a pergunta? Tá. A plumagem do urso. A neurobiologia caberia explicar a percepção da plumagem do urso, né? Mas não a plumagem do urso. A plumagem do urso não deve explicar. Mas como recorte de saber responsável, não cabe à neurobiologia explicar a plumagem do urso, mas cabe à neurobiologia explicar como é que eu vejo a plumagem do urso ao vento, né? E isso ela explica. Desde o século XIX, nós conhecemos algumas localizações, né? As mais clássicas a área de Broca e a área de Wernicke, que são áreas da linguagem. Mais tarde, nós descobrimos que a região occipital, né, nas regiões 14, 17, são áreas que, quando são lesadas, a gente tem uma cegueira neurológica. Então, onde nós processamos as informações visuais. Essas regiões, que são regiões primárias, elas têm áreas de fronteira, cada uma delas tem áreas de fronteira com as outras, né? E tem algumas áreas que são áreas de associação. Freud fala nisso. Não se conhecia área de associação em 1891. Mas Freud, sem usar a expressão área de associação, ele vai falar sobre essa interação em áreas que não são essas áreas primárias, né? Dentro dessas áreas de associação, por exemplo, existe uma região entre o lobo occipital e o lobo parietal que você tem disparos de neurônios, você percebe que todas as vezes que você observa, por exemplo, um urso parado, você tem um padrão de disparo. Um urso em movimento, o padrão de disparo é diferente. E mais, se você tem um ser biológico em movimento, um urso em movimento, aquilo dispara. Mas se você tem uma carruagem em movimento, não dispara. Então, é algo que hoje está se tornando cada vez complexo de analisar, porque são muitos dados, mas muito sofisticado, né, nesses processos. Então, a neurobiologia ela não pode explicar por que o urso tem pelo, né? O processo de evolução, sim,
animais que tiveram que sobreviver em baixas temperaturas e que por seleção natural, etc, etc, etc. Mas a neurobiologia hoje tenta explicar de por que nós vemos um lobo e vemos também o seu pelo e o seu pelo em movimento, e sabemos que aquilo não é um macaco com pelo em movimentos, né? Sabemos reconhecer muito facilmente os animais parecidos, nós sabemos reconhecê-los. Tudo isso provavelmente dentro de um processo evolutivo, nós descobrimos isso, mas também de um processo em que nós começamos a falar sobre esses animais e criar narrativas sobre eles. Então, nós temos uma relação natural com os animais e temos uma relação cultural com os animais. São duas coisas complementares, mas diferentes. Não sei se respondi a sua pergunta, Paulo. No final, eu fiquei um pouco confuso, porque a plumagem do urso não é o pelo do urso, são as plumas, são as penas do urso. Foi o lapso que você cometeu. Ah, sim, você me pegou pelo meu lapso. Foi o lapso que você Entendi. cometeu. Então, você que colocou a plumagem do urso, quer dizer, e você que não pode haver aí plumas no urso, ou seja, o urso não tem pena. Mas algo da memória aí, eu acho que nesse ponto, Freud explica bem com o modelo dele da retranscrição e do rearranjo, esse lapso. E aí eu fiquei interessado em saber como é que a neurobiologia explicaria esse lapso de Eduardo, ou seja, dizer a plumagem... entendi. Eu não sei. Como eu te disse, como falta linguagem à neurobiologia, né? Então eu desconheço um estudo dos xistes a partir dos xistes e dos atos falhos a partir da neurobiologia. O que só demonstra o pioneirismo de Freud nesse sentido, né? Agora, é interessante também porque quando nós nos desvencilhamos das amarras da natureza, né, nós podemos pensar em um urso de plumas, né? O aspecto criativo da linguagem. Nós podemos sair do mundo concreto e uma história que eu conte sobre um urso de plumas não é menos verdadeira do que uma história contada sobre um urso de pelos, né? Porque nós criamos um mundo que nós transitamos, que é o mundo da linguagem. Ele realmente ele depende da natureza como uma plataforma, mas ele independe da natureza no sentido de que ele ganhou autonomia para poder criar, né? E a gente pode criar, eu ia dizer ornitorrincos. Ornitorrincos não, a própria natureza já criou para rir da gente, né? Mas criamos centauros, criamos outros animais quiméricos a partir da imaginação, mas não só da imaginação, né? A imaginação criativa, nesse sentido, ela depende da linguagem. Então, é com a linguagem que a gente cria, inclusive, a imaginação, que é o mundo que nós vivemos. Aquele mundo que a gente acaba tão alienado a ele que a gente não sabe o que está fora, né? Existem os pensadores do fora, aqueles que tentam entender o que é o fora desse mundo da linguagem, né? O que é estar fora da linguagem, o que seria cair no mundo do real absoluto, né? Aquilo que tem uma imagem que é muito forte, que é de Wittgenstein, que ele diz o seguinte, que o mundo que ele transita é o mundo da linguagem, que é o mundo dele, e que tem algo fora, mas que o máximo que nós conseguimos é chegar até as barras de ferro que nos separam do mundo lá fora e colocar a cabeça nessas barras, né? Mas que é impossível ver o que tem lá fora, porque é tudo tão organizado pela linguagem que o mundo lá fora é o caos, o mundo lá fora não é o mundo que a gente imagina, o mundo dos passarinhos, a natureza linda. O mundo lá fora é algo que está, inclusive, além disso, que foi apropriado pela linguagem e que nós pacificamos para saber o que é natureza, o que é tudo isso, né? O mundo lá fora é o mundo da coisa, um mundo de violência física, de forças de interação, de coisas que a gente não tem. A gente pode imaginar, intuir, mas a gente não alcança. Porque uma vez capturados no mundo organizado pela linguagem, a gente se alienou nisso e a gente só pode fazer conjecturas sobre o que é esse mundo lá fora. Que a gente nunca tem contato, até porque aquilo que nós dizíamos, o mundo lá fora, que seria o mundo das coisas, nós não temos
a possibilidade de ir lá para ter esse contato, né? A denotação, em última instância, ela é impossível. Ou seja, falar de algo que está no mundo, porque no mundo concreto, porque o mundo concreto é sempre representação. Nirvana, não quer dizer alguma coisa sobre isso, não? Nirvana é linguista, poderia nos dar alguma... Ela está aí, mas não está nos ouvindo, não. E aí, pessoal? Veja bem, Eduardo, vou colocar aqui essa questão de temporalidade. E essa semana eu fiquei pensando muito desde a sua colocação na quarta-feira e dentro do discurso hoje, o que Paulo colocou, o que você explanou em cima disso aí, e que acho que interessa bem aí para a gente na psicanálise, é essa questão aí que eu acho que tem a ver com quando a gente sai da natureza, né, e você colocou, e vamos para a cultura, certo? Que a gente tem de presentificar essa memória, né? Ou seja, essa memória está aí, eu não me recordo dessa memória, entre aspas, até determinado momento em que eu presentifico essa memória, né, sei lá, talvez em análise, em transferência, seminário 11, eu acho que lá que ele fala bem sobre isso, quando ele vai falar da posição do analista, que quando no inconsciente, o inconsciente se abre e em transferência com o analista, ele se fecha para recuperar aquilo e ao silêncio. Então, essa questão aí do humano de presentificar, a gente sabe, né? Nos animais ele tem uma memória, essa memória está lá, a marca está lá, ele não ressignifica. Seu cachorrinho pisou no prego dentro da cozinha, ele não vai passar naquele lugar mais nunca, porque isso está lá e o instinto fala para ele, não pise aí. Mas no humano, talvez eu não me recorde do prego, mas eu presentifico isso em um outro momento, de uma outra maneira, atualizando essa memória, certo? E trago ela agora presente, e não mais como algo do passado. É óbvio que talvez eu vá me recordar em outro momento, mas eu presentifico isso aí, né? Dentro da medicina ela vai falar aí da psicossomática, mas dentro do que a gente sabe do processo psicanalítico, é uma atualização de memória, é uma presentificação. Tem como a gente falar um pouco sobre isso? Você, no caso. Uhum. Pois é, Samuel. Essa questão de presente, passado e futuro, inclusive, é muito interessante, porque provavelmente é aquilo que eu falava, presente, passado e futuro é um fenômeno humano, né? São conceitos humanos. Os animais, provavelmente, não dá para entrar na cabeça de um golfinho ou de um chimpanzé, mas assim, eles têm uma relação com o tempo que é uma relação intuitiva, pragmática, né? Mas dificilmente eles têm a ideia de um tempo que passa. Eu lembrava que o tempo que passa, talvez a própria percepção do tempo ela esteja relacionada à linguagem, né? Aí você fala assim, mas é alguém que não está na linguagem, um surdo-mudo, por exemplo, que está em casa, tal. Como é que ele sabe que ele se comunica e sabe que há anos atrás tal coisa aconteceu na família. Na verdade, os surdos-mudos eles estão na linguagem também, né? Eles estão dentro de um universo que é todo permeado pela linguagem, qualificado pela linguagem. Até, para dizer a verdade, até os animais domésticos, de certa forma, eles estão na linguagem. Eles foram desnaturalizados também um pouco pela relação humana, né? Mas, assim, essa percepção de tempo, ela é uma percepção que depende da narrativa. A narrativa, por si, já é uma representação do tempo, né? Quando você pega aquilo que a gente estava falando, você tem um eixo de todas as possibilidades do que pode ser dito, né? A língua, ela está disponível para cada um de nós aqui agora, nesse momento, né? Então, existe aqui sobre nós, fazendo uma representação, essas metáforas são sempre um obstáculo epistemológico, que a gente começa a raciocinar a partir dos modelos, mas assim, para a gente entender, eu tenho à minha disposição todo o léxico aqui nesse momento, né? Na medida em que eu vou atualizando a minha fala, o meu discurso, né, e que vou escolhendo esses significantes, esse deslizamento, por si só, já é uma forma de representação do tempo, né? Não é que tem o tempo e que eu vou colocar as palavras no tempo.
Isso aí dá a ideia disso, porque você pode fazer uma ordenada e uma abscissa e falar assim, aqui é o tempo sincrônico, aqui é o tempo diacrônico. Mas é no ato em si, no falar, que nós desenvolvemos, ou que nós, vamos dizer assim, que nós puxamos o fio da meada do tempo. Nós criamos temporalidade na medida em que falamos, em que lemos, em que escrevemos, ou seja, em que lidamos com a linguagem. Certo? Então, esse é o processo. Esse é um processo que é um processo de memória. Isso é memória. Porque memória e linguagem são duas coisas que você tem que ver assim, como dois lados de uma mesma moeda. É difícil você dissociar uma coisa com outra, né? Porque não há linguagem sem memória, né? Por outro lado, não há memória narrativa sem linguagem. Há memória codificada do ponto de vista evolutivo, biológico, sem linguagem, sem dúvida nenhuma. Sem código, não, mas sem linguagem. Certo? Mas todo tipo de memória que nós temos, que nós podemos contar, ela fica ali par e passo com a evoluir do discurso e a possibilidade de construção de narrativas. E é nessa memória que nós nos atualizamos como sujeitos, né? Ou seja, no ato de falar, né, o sujeito que fala, ele é sujeito no ato de falar, né? O falar pode ser o pensar também, né? Eu posso, aqui agora, estar pensando, eu estou falando, e com isso eu estou atualizando. Quando eu não falo, quando eu não penso, o sujeito desaparece, né? Fica uma certa carcaça do sujeito. O indivíduo permanece, mas o sujeito ele é fugaz. O sujeito é um acontecimento, né? É um acontecimento que se repete e que se repete na língua, se repete na medida em que... E aí, eu não estou utilizando exatamente uma linguagem que vem da psicanálise, mas a gente pode fazer aproximações também, né? Ou seja, o inconsciente, quando ele se apresenta, ele é uma forma de acontecimento subjetivo, né? Então, o sujeito está ali. Mas como é que essas coisas aparecem? Elas aparecem com uma narrativa, com um falar de mim, ou com um sofrer um ato narrativo de outro. Então, eu me coloco sempre em algum tipo de fluxo, linguístico, onde esse acontecimento, que é a emergência do sujeito. Então, linguagem e sujeito também, assim como linguagem, sujeito e memória, são partes dessa amarração daquilo que vai, dentro das diversas correntes de pensamento, vão permitir a emergência do sujeito, ou a depender da formação do self, né, do eu, do ego, etc. E o corpo como forma de ponto de amarração, né? Aquele corpo que Paulo dizia o seguinte, que um corpo em transformação, a questão da carta de Fliess, né? Um corpo em transformação, né? É uma transformação que está sempre remetida ao imediato anterior. Por isso que a gente tem continuidade, né? Por isso não é ruptura. Por isso que aos 57 anos eu sou Eduardo e eu era Eduardo aos 2 anos de idade, né? Embora muita coisa tenha mudado, mas nessa relação temporal de permanentes narrações sobre o eu mesmo e de outros sobre mim, né? Mas as lentas transformações do meu corpo é que deram uma permanência, uma duração, no sentido de Bergson, né? Que não é exatamente a mesma coisa do tempo. É a percepção da duração. É uma outra forma de relação com a temporalidade. E como tudo isso se passa sempre com narrações lineares, mas de narrações sobre as narrações, que se reverberam, eu vou construindo, então, algo que vai sendo cada vez mais, vai se transformando cada vez mais em algo consistente, e que eu chamo de eu mesmo, você chama de Eduardo, que é uma espécie de identificação uma identificação com esses traços, com esse corpo,
com as narrativas próprias, com as narrativas sobre esse corpo e essas narrativas próprias, que vão compondo algo que é único, sui generis, né? Que é singular, que é Eduardo, que é Samuel, que é Solange, Paulo, etc. Então, boa tarde. Eduardo, consegue Oi, ouvir agora? Oi, olha só, eu consigo. consegui habilitar o som, mas a imagem, o vídeo eu não consigo mesmo habilitar. A minha câmera está com defeito, com problema. Então, você pediu a minha participação aí, solicitou, e Sam fez um questionamento e eu fiquei aqui aguardando um pouquinho. Então, eu pensei o seguinte, você estava conversando com o Paulo a respeito da plumagem, né? A substituição que ele faz não é uma substituição aleatória, e daí surgiu o ato, né? Não é aleatória porque faz parte de um campo semântico daquilo que é possível se obter nos animais, né? Então, com relação a código e a linguagem, língua, eu estava pensando a respeito da abelha, né? As abelhas, elas são muito organizadas e elas têm, no formato de um 8, a dança, né, que vai indicar a distância e a localização de onde pode ser retirado o pólen para o néctar, a elaboração. Mas elas não têm condições de passar adiante, né? Está faltando flores em determinada região. O humano consegue se organizar culturalmente, socialmente, um pouco além aí das abelhas e fazer o plantio, né, de flores para estar conseguindo esse pólen, tá? E o néctar, retirar o néctar. O que faz modificar? É justamente a linguagem, né? E aí, retomando essa linguagem, gente, você falou da Libras, né? Libras também é uma língua natural, tem uma outra configuração, mas também é uma língua natural. Há uma diferença, linguagem, língua. Linguagem seria, Saussure vai dizer que todas as manifestações humanas estariam para um código, certo? E como é que seria essa representação? Gestual, uma representação de expressão facial, né? E é assim que, de certa forma, a língua Libras, ela vai se caracterizar, diferentemente da nossa forma de se expressar, nós que somos falantes. Tá? Então, aí vem uma colocação, né, que é diferenciando linguagem e língua. E Saussure vai propor, então haverá uma ciência, ele propõe uma ciência que dará conta de todos os signos no seio da sociedade, né, que ele vai chamar de semiologia, do grego semeion, né? E hoje nós temos a semiótica gramsciana, e paralelo a isso aí tem Charles Sanders Peirce nos Estados Unidos, eles não se dialogam, né? Mas também vai propor uma semiótica para estar observando essas formas de representação daquilo que está no mundo, tá? E aí nós voltamos. Então, linguagem, e aí temos língua. A língua, Saussure vai dizer que tem um valor. Ele propõe a teoria do valor linguístico, que é justamente essa sequenciação dos significantes, formando cadeias, tá? Formando uma cadeia de significantes, né? E nós temos, para dar esse amparo, esse suporte ao valor linguístico, nós temos as relações sintagmáticas e as relações associativas, que posteriormente Jacobson vai nomear de paradigmático, né? O que estaria no paradigmático seria esse grande dicionário, estaria algo semelhante ao grande outro, né? Que seria o tesouro dos significantes. E aí é que possibilitou o ato falho, né, de associar a questão do urso, né, da plumagem, né, que na realidade seria o quê? Composição de penas,
e você caiu no conto do vigário de Paulo, né? E continuou, né, sem perceber que estava falando de urso. Então, não sei se colaborei com a discussão aí dessa formação. Está na sua memória, né, que é possível falar de plumagem porque está no campo semântico daquilo que faz parte de animal. E o urso é animal. Muito bem, Ivana, obrigado. É uma observação muito qualificada, uma linguista aí para nos orientar. É isso mesmo. E aí, deixa só acrescentar. E como é que nós fazemos? Porque isso aí, a língua, né? Aí vem, a língua é algo da ordem do social, né? Saussure diz isso, que é da ordem do social. E ele foi muito questionado, bombardeado, né? Porque, então Saussure deixou de lado o que é do indivíduo, o que é do individual. Era uma questão de recorte epistemológico, né? Então, muito depois, na década de 60, é que o Péchet vai salvar Saussure de tantas colocações, e também o Benveniste, porque ele vai dizer o seguinte, que como é que eu faço para passar aquilo que é da ordem do social para o indivíduo? Que é aquilo que Saussure diz lá na contraposição, língua e fala. Como eu faço para transpor o que é da ordem da língua para a fala? Por meio da enunciação, que é o colocar a língua em funcionamento. Isso quem vai dizer é o Emile Benveniste, tá? De uma forma também de salvar Saussure, porque é um homem falando que encontramos no mundo. E para ter conhecimento da língua, é somente por meio deste homem falando. É esse homem que vai utilizar dessa linguagem, que pode ser tanto gestual, expressão facial, ou utilizando, vamos pensar assim, bem localizacionista, essas duas áreas, a de Broca e a de Wernicke, né, para fazer com que haja esse funcionamento. De fala, né? O trato vocal ele vai precisar existir, né? Essa questão das articulações e, por um outro lado, que é da ordem do sensitivo, o da compreensão. Porque não utilizamos o código em si, ou a mensagem em si, tal como o modelo de Jacobson, né? Emissor, receptor, código, canal, mas não. Por quê? Você tem o seu tesouro, de significantes, e eu tenho o meu. A cota que te serve e a cota que me serve. E aí nós temos que negociar para chegar aos sentidos, a estabelecer os sentidos. Tá? Seria isso, eu acho. Muito bem. E nós sabemos também a importância que a obra de Ferdinand de Saussure teve para o primeiro momento de Lacan, né? Lacan, a primeira clínica de Lacan. Saussure foi apresentado a Lacan, apresentado assim, Lacan nunca o conheceu, na verdade, ele já havia morrido, mas através de Claude Lévi-Strauss, que utilizou a obra de Saussure como um elemento para o desenvolvimento da sua etnologia, né? E que, através de Lévi-Strauss, Lacan teve contato e aquilo que a gente denomina a clínica do simbólico foi muito baseada em alguma inversão, mas assim, tem os pés também na gramática de Ferdinand de Saussure. É isso mesmo, bacana, boa intervenção aí para nos dar os fundamentos aqui para a nossa discussão. Paulo, você tem alguma coisa a refletir sobre isso aí? Não, eu achei muito interessante a contribuição de Ivana. Ela traz realmente coisas importantes, mas essa questão do contexto semântico que ela traz, eu acho que isso é aplicável no campo linguístico. No campo psicanalítico já não é tanto assim. Tem um sonho de Freud muito interessante, quer dizer, um sonho que Freud cita na interpretação dos sonhos, em que um paciente sonha com uma mesa oval,
com uma característica de uma mesa que não é uma mesa muito comum, grande e oval. E nas associações desse paciente, ele vai chegar a reconhecer que essa mesa existe na casa de um amigo dele. E que esse amigo dele tem um conflito com o pai semelhante ao conflito que ele tem com o pai. Então, a mesa, para o inconsciente, não é uma mesa. É o conflito do paciente com o pai, que o sonho pega e representa através de uma mesa com característica oval que tinha na casa desse sujeito. Eu acho que aí foge um pouco da noção do contexto semântico que Nirvana colocou em relação às plumas do urso, como sendo algo de que com plumas é permitido se pensar porque está no contexto do mundo animal, e o mundo animal permite esse contexto semântico. Eu acho que na linguística isso se aplica. Mas no caso específico, se a gente coloca que o urso pode ter plumas e paetês, a gente já vai mudar bastante o conceito, o contexto do que está sendo visualizado, né? E no momento em que você comete o lapso, diz a plumagem do urso, nesse momento o que aparece é o sujeito de Eduardo, que eu não sei o que é, nem você vai saber disso numa análise, não numa aula, nem num espaço dessa natureza, mas seguramente nas nossas referências teóricas, esse é o ponto onde a gente vai incidir e perguntar, sim, Eduardo, e que é isso, plumagem no urso? E aí aparece o sujeito Eduardo, evanescente, que desaparece imediatamente após. Mas é uma pista que a gente pode tentar seguir, tendo um bom resultado ou não, mas a gente pode tentar seguir. Então, eu acho que, só para arrematar um pouco essa discussão, porque acho que são contextos diferentes. São contextos diferentes. No sonho também há os mecanismos de condensação, de deslocamento e de condensação e figuratividade, né? Perfeitamente. E no caso de pluma para plumagem também não são trocas, substituições sem sentido, não. Aí há um sentido, né? que é construído nessa cadeia de significantes. Pluma, plumagem. Então, com certeza, não dá conta, né? Porque nós temos a questão de possibilidades de interpretação, né? De interpretação. Enfim. E é interessante porque, para a psicanálise, mesmo se você pegar a psicanálise freudiana propriamente dita, nós descobrimos que nós podemos ter lembranças de lembranças, memórias de memórias e de outras memórias. Porque o que deixa de ser uma semiologia no sentido de se lembrar de fatos, né? Nós nos lembramos quando num processo de interpretação tipicamente freudiano, e que você começa a descascar, digamos assim, a desenterrar dentro do modelo freudiano, repito, as camadas para encontrar algo encoberto, um conteúdo latente de um sonho, por exemplo, nós nos lembramos de lembranças que, por sua vez, se remetem a outras lembranças e a outras lembranças. Então, nos demonstra que a memória, ela ganhou asas, né? E ela está dentro daquilo que Platão falava, que era o terreno da fantasmática. A memória dos sonhos é uma fantasmática, porque nós nos lembramos de lembranças que, por sua vez, são sobredeterminados até nós encontrarmos algo que nós não vamos encontrar, que seria a explicação última, a interpretação última para aquele sonho, né? Então, é algo que já está dissociado de uma representação do mundo, mas que é a representação das palavras que recobrem o mundo. Nós transitamos num universo que não é de fato, um universo empírico. Embora, claro, a gente possa bater o joelho na parede ou receber um martelo no dedo. Isso aí nos lembra que existe um mundo empírico. Mas, na maior parte das vezes, o mundo que nós transitamos não é o mundo empírico, é o mundo da linguagem com suas sobredeterminações e com sentidos diversos que são
determinados justamente no fluir dos significantes. Uma dificuldade, por exemplo, é entender a questão da semântica, né? Ou seja, um computador faz sintaxe, mas semântica diz respeito ao sentido. E de que forma surge o sentido que me faz ser aquele que percebe o sentido de algo em primeira pessoa, né? Essa é uma grande discussão que também é parte do que nas próximas aulas eu vou falar para vocês sobre os modelos para isso. De que forma nós podemos, a partir de uma sucessão sintáxica, criar sentido para as coisas. E o computador faz sintaxe e ele é cego para isso, ele não percebe. Um supercomputador hoje de inteligência artificial, ele faz sintaxe e ele pode talvez conversar com você e até te convencer de que ele é um sujeito, né? Embora ainda hoje facilmente nós percebemos que ele não o é. Mas o que faz alguém que fala, que tem sintaxe e que fala com alguma coerência ser o detentor, ser o ponto imaginário onde a semântica se dá? Essa é a grande questão e que Freud começa a responder lá em 1891, mas sobretudo em 1895, e que ao longo do nosso curso eu vou tentar demonstrar para vocês algumas soluções para isso. Algumas soluções que serão algumas de segunda mão, ações que alguns pensadores modernos têm sobre isso, e algumas que eu vou me atrever também a colocar um pitaco ali para ver se a gente tem um tijolinho a mais para construir a casa, o edifício inteiro dessa saída, do entendimento de como nós passamos da sintaxe para a semântica e como a subjetividade se dá, aí utilizando e deixando claro que esse curso nós estamos trabalhando com elementos diversos, né? Um curso que nós trabalhamos tanto com a neurobiologia e com a psicanálise, e que muitas vezes alguns dos conceitos eles são problemáticos quando nós temos pessoas de áreas as mais diversas. Por exemplo, o conceito de sujeito, né? O conceito de indivíduo, o conceito de ego e de self. Então, a cada momento a gente vai ter que chamar um pouco a atenção para que não haja nenhuma confusão conceitual, já que nós não estamos seguindo uma ortodoxia no sentido de algum tipo de campo de saber, mas estamos fazendo esses campos confluírem em algum grau de integração e de diálogo, né? Mas que eu acho que está sendo muito bacana, está sendo bastante interessante. Não sei a opinião de vocês, mas mais alguém aí? O Eduardo. Iane. Boa tarde. Tudo Okay. bom? Tudo bom? Como é que vai? Observando a fala de vocês, me surgiu uma dúvida, né? Eu também estou estudando neuropsicologia, e quando você fala de localizacionismo, a gente vê que existe um modelo também contra isso, né? Isso. E aí, pensando em traço e código, o processo semântico, ele entraria no código em si? Então, quando eu falo, essa é outra área problemática, entendeu? Se eu for falar em código, por exemplo, Nirvana vai ter algumas definições de código, que ela é linguística. Quando nós utilizamos o sentido de código aqui, nós estamos falando sobre código biológico, aquele que está relacionado, aquele código que não foi criado por ninguém, ele não é um manual de instruções, né? Ele foi formado no próprio processo evolutivo, como código, e ele tem regras, ele tem sintaxe, porque você não pode usar qualquer, ele não é aleatório, né? Senão não seria um código, mas ele não tem semântica alguma, ele não tem sentido algum. O DNA, quando ele produz um corpo com todas as suas características, né? Está lá naquelas bases purínicas e pirimídicas que a gente estudou desde o segundo grau, e que vai formar o DNA, todas as informações para formar o meu olho, o meu cabelo, a ponta do dedo, está tudo ali, né? Embora, na interação com a natureza, essas coisas também sofram algumas transformações. Isso é um código, mas é um código cego, é um código que não sabe o que faz, né?
e não sabe o que faz. Ele é um código, ponto. Né? O vírus é um código. O vírus não sabe que ele está nos atacando, que ele está produzindo uma pandemia, né? Ele não tem intencionalidade. Ele é um código que se reproduz. Ponto. É diferente quando nós saímos do código para a linguagem. Por exemplo, os neurônios, eles fazem código, e cada neurônio que dispara ou não dispara, ele não sabe nada sobre o processo, por exemplo, do pensamento. Não há inteligência entre dois neurônios. Certo? Mas no processo de interações de trilhões de neurônios que tem um código, emerge um saber que se transforma em linguagem. Essa linguagem vai ser recursiva, infinita, né? Ela vai ter, a partir de uns poucos fonemas, ela vai ter possibilidades infinitas de combinação de palavras. Então, isso dentro desse salto é que vai surgir a possibilidade de semântica. Porque a linguagem exige um ser em primeira pessoa, né? Aquele ser que fala. O sujeito da enunciação, que fala dele e que o coloca no discurso como sujeito do enunciado. Certo? Então, é nessas reverberações que surge o sujeito, que é o salto do código, nesse sentido que nós estamos falando, um código que é cego, ele é absolutamente cego, ele não sabe o que faz, nada no nosso cérebro sabe o que faz, mas é da emergência disso que surge algo que sabe o que faz. Aquilo que nós conversamos desde a primeira aula, né, das organizações, que são organizações naturais, que vêm da matéria, né, mas que chega um momento que ela dá um salto extra-matéria, que é quando nós saímos da biologia propriamente dita e entramos na cultura, ao surgimento do sujeito, entramos na cultura, etc., que não se desnaturalizou, mas que se desbiologizou. Lacan dizia que o homem é um animal desnaturado. Eu vou permitir corrigir um pouquinho o Lacan, viu, Paulo? Dizer o seguinte: o homem é um animal desbiologizado, né? Mas desnaturado não, porque ele não saiu da natureza. É um tema amplo, né? Natureza e cultura. Né? Hã? É um tema amplo, o tema da natureza e cultura. Da natureza e cultura. A cada dia que passa, a natureza tem se transformado em cultura, né? A gente já não encontra tão pura a natureza, né? Já tem muita em alguns lugares, né? Na Europa você não encontra mais natureza no sentido estrito, né? Tudo foi tocado, na verdade, codificado, organizado. Tudo. A linguagem, a capa da linguagem foi jogada em cima de tudo, na verdade. Dentro disso, então, Eduardo, que é sua colocação de construímos memória, certo? A partir dessa linguagem, construímos memória. São as duas faces da moeda, né, Samuel? Ou seja, nós temos memória. Existe memória sem linguagem, né? Existe memória sem linguagem. A memória dos animais, por exemplo, né? Mas aquela memória que nos caracteriza, toda ela um processo de criação, né? Quando nós entramos na memória, nós caímos no mundo de criação. Nós temos que criar o mundo o tempo todo. O mundo é esse processo de criação. E esse processo de criação é memória e a linguagem. É um dependente do outro. Adiantando para vocês, então, na próxima aula, eu vou fazer um resumo para vocês, mas um resumo crítico no sentido de demonstrar o que aconteceu de novo, né? Não apenas explicar o que é a concepção das afasias. Tem duas versões aqui do mesmo livro, vocês podem encontrar facilmente, né? É o mesmo texto, só que esse aqui com um comentário de Luiz Alfredo Garcia Rosa, que escreveu sobre as afasias, é um texto bacana dele. E aqui foi publicado pela Autêntica também, uma tradução mais nova dos estudos sobre as afasias, né? Esse trabalho não está nas obras completas de Freud, né? O Strachey, quando foi publicado no inglês, ele
decidiu que o único livro, na verdade, que entrou como forma de transição, para marcar essa transição de Freud da biologia para a psicanálise, foi o projeto para uma psicologia científica, que está no primeiro volume da edição da Imago, né? As outras traduções, a tradução de Paulo César, por exemplo, ele não traduziu sequer o projeto. É como se fosse deixado realmente como algo pré-psicanalítico que não interessasse, né? A gente sabe que sempre interessa, tanto para quem se interessa pela neurobiologia é muito interessante, como também para qualquer psicanalista entender esses aspectos históricos, né, do desenvolvimento da psicanálise, para entender o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Então, é algo que, ao mesmo tempo, você pode... Depende muito da leitura. Eu acho que ambas leituras são corretas. Para alguns é uma ruptura. Dentro de um certo ponto de vista é uma ruptura. Para outros é uma continuidade, uma transição, né? Então, não vejo... Eu acho que a gente pode conviver com essas contradições, de ser ao mesmo tempo uma coisa e outra, vai depender de quem vê. Mais alguém? Alguma reflexão? Choro, lamentação? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, todo mundo. Então, só trazendo um pouco do que a professora Nirvana falou e coadunando com o que você falou sobre a questão da linguagem, sentido e memória, entendendo, né, a linguagem, né, dessa forma que, quando você fala, né, da questão do homem, o homem enquanto biológico, né, ele antes até da linguagem enquanto fala, ele vai trazendo sentidos, né? E eu acho que esses sentidos é que vão formatando essa memória e que vai, né, como o próprio Lacan fala, né, sobre a questão da palavra, da utilização da palavra, a materialização do consciente pela palavra, que vai, como você diz, né, reavivando e reconstruindo e ressignificando essas memórias. Então, o que eu percebo é que, para além do código, o código enquanto língua, né, a linguagem enquanto sentido, ela estaria aí como base da memória. Isso, Simone. Como nós contamos histórias sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? Nós contamos histórias porque fazemos memórias. Histórias factuais, histórias criativas, nós nos lembramos de coisas que não são verdadeiras também, né? Então, por isso que nós saímos do mundo dos fatos, simplesmente. Há coisas que são do mundo factual, de acontecimentos empíricos, que a gente pode se lembrar. Mas a gente quase sempre envolve esses acontecimentos com uma série de narrativas, e daqui a pouco a gente passa a se lembrar do fato, da coisa, mais as narrativas. Depois de um tempo, a gente começa a se lembrar das narrativas. Então, a gente se lembra da linguagem com a linguagem. Na verdade, é todo um processo, não é emaranhado, né? E isso cria coisas bacanas, porque a gente pode criar literatura, arte e outras coisas, mas a gente pode criar fake news, a repetição, né? A gente pode deturpar a realidade, porque todo mundo vai dizer assim, tudo é narrativa, mais ou menos, né? Ou seja, as narrativas elas têm que se adequar a alguma coisa dos fatos. Mas é um terreno muito... Os limites são, de fato, muito tênues, e por isso é preciso a mente estar sempre ativa para fazer essa separação, né? Mas a gente pode se lembrar de fatos mentirosos, por exemplo. A gente pode se lembrar de coisas que depois a gente passa a acreditar. A gente pode se lembrar de narrativas que nos foram contadas e de reprocessamento dessas narrativas. Então, na verdade, na maior parte das vezes, a gente se lembra de um bocado de coisa que a gente não sabe nem de onde veio, né? E tem que ficar sempre adequando, então, essas narrativas a uma certa ideia de realidade que nós temos. De
de fato complicado. Por isso que a gente tem que fazer análise, que a gente tem que buscar soluções para esses emaranhados de nossas vidas. Mas é isso mesmo, a memória que caracteriza os humanos é a memória narrativa, né? Tanto que é ela que, muitas vezes, quando nós começamos a perder essa memória narrativa, nós saímos um pouco do campo humano. Só não somos desumanizados porque somos cuidados por outros humanos que estão dentro das narrativas, né? O fato, por exemplo, de alguém que perde a memória numa demência. Ele perde a capacidade de criar narrativa sobre o mundo, sobre si mesmo. Perde a sua identidade, perde a sua singularidade, né? Então, em si, é algo trágico. O que faz com que seja um pouco menos trágico é que essa pessoa não se desumaniza. Por quê? Porque os outros que têm as narrativas, que têm a narrativa, que têm a história sobre ele, que têm o afeto que foi estendido a partir das narrativas dos acontecimentos do tempo, o mantém dentro das narrativas, dentro do mundo da linguagem, né? Dentro da dignidade da linguagem que a linguagem pode dar, né? Mas enquanto sujeito, ele vai se apagando, né? Mas ele permanece. Mas não é só a dignidade recuperada, não é só para quem tem uma demência, é para quem morre, né? Todos nós morremos. Mas todos nós queremos morrer com dignidade e todos nós queremos que falem de nós com carinho, com respeito, depois da nossa morte, né? A gente poder dizer, serve para quê? Serve porque, na verdade, nós lidamos a vida toda com narrativas. Então, aqueles que nós perdemos continuam. O aspecto real do corpo desapareceu, ou da interação desapareceu, mas as nossas narrativas que criam as nossas memórias permanecem com a narrativa sobre aquele indivíduo que se foi, né? E, então, demonstrando muito claramente que nós vivemos num mundo de palavras, muito mais do que no mundo de coisas, no mundo da matéria nua e crua, né? Que é necessária, que é aquilo que eu falei, que é a plataforma, mas que não é o nosso mundo, não é o mundo que nós transitamos, né? Como também o mundo que nós transitamos não é o mundo da biologia. Por exemplo, nós nunca vamos conseguir explicar o mundo do amor, você pode entender até como é que o código fabrica essas coisas, né? Mas quando emerge, já é outra coisa. Então, a biologia não vai explicar essas coisas. Ela pode explicar os mecanismos, isso eu acredito que sim, os mecanismos de produção. Mas quando o fenômeno emerge, ele já é outra coisa. E aí a gente vive num outro mundo. O nosso mundo não é o mundo das coisas, é o mundo das palavras, sem dúvida nenhuma. Mais alguém? Pois é, amigos. Então, só agradecer. Bacana demais. Estou achando muito legal conversar com vocês sobre esses temas diversos. E aí, na quarta-feira, como prometido antes, agora eu prometido, né, se é que é possível fazer isso, que nós vamos entrar na quarta-feira com o estudo das afasias, ok? Para a gente entender. Vai ser essa quarta-feira das afasias. Eu pensei em fazer os dois juntos, mas fica muito extenso, viu? Então, essa quarta-feira as afasias e a quarta-feira seguinte o projeto para uma psicologia científica, para a gente entrar realmente nessas questões da originalidade freudiana no estudo da linguagem, né? Mas também a originalidade e a primazia freudiana no estudo de tudo isso, no que diz respeito à neurobiologia, às neurociências modernas, tá? Mostrando que Freud, sim, ele tem algo muito importante a dizer para a reorganização, digamos assim, do campo de pesquisa da neurobiologia moderna. Ok? Mais alguém aí que quiser fazer alguma finalização, seja à vontade. Eu quero, Eduardo. Pois não, Gisele. Uma contribuição. Professora Nirvana, fica de olho aí, se eu cometer algum erro linguístico, você me corrige. É que quando você fala, ela falou sobre o campo semântico, e depois Paulo retomou, né? Explicando a mesa. Eu fui procurar aqui, demorou um pouquinho que eu fui procurar nas minhas coisas aqui, para ver se eu conseguia achar a imagem para poder compartilhar, mas eu não consegui. Depois eu mando no grupo, porque aí ficaria mais claro, né, o que eu vou dizer. Mas quando Saussure vai lá propor a teoria do valor,
e que ele coloca um signo, né, se relacionando com o outro e fazendo com que um signo se relacione de maneiras infinitas, e ele até compara com os números, né, para mais ou para decimais ou exponenciais, ele faz essa comparação, inclusive, colocando que um signo se relaciona com o outro e que essa variação é infinita, a gente não tem controle disso. E aí, quando Paulo falou sobre a mesa, né, porque a professora Nirvana enfatizou a questão do campo semântico, e depois ele contrapôs e falou sobre a mesa, estabeleceu essas relações dentro da teoria do valor, isso seria possível, porque todos aqueles signos que o amigo de Freud, não me lembro no sonho, vai encadeando, é possível encadear. Você me entendeu? Então, assim, ele vai encadeando signos que são possíveis e que permite, por exemplo, aquelas associações que o cara faz no sonho. Eu vou mandar a imagenzinha, porque aí fica mais claro de perceber isso, um esquemazinho que eu tenho sobre a teoria do valor em Saussure. É isso. Você quer dizer que naquele eixo paradigmático você teria... É porque a professora Nirvana deu um exemplo do campo semântico. Ela te tocou na teoria do valor e falou do campo semântico, que você disse, explicava dentro da linguística, estava dentro do mesmo campo semântico. Mas aí Paulo trouxe um exemplo em que a questão do campo semântico não se aplicava, mas aí eu estou te trazendo a questão da teoria do valor de Saussure, que se aplica na medida em que os signos vão se articulando a outros signos infinitamente. É porque aí entra numa questão bem linguística, por isso que eu queria o desenho, porque aí ficava mais fácil de entender. Porque eu teria que entrar na questão do que é a teoria de valor para Saussure, enfim, mas eu vou entrar no grupo depois. Isso. O que você está dizendo é que, mesmo dentro do exemplo de Paulo, isso poderia ser explicado a partir da teoria do valor. Vem da teoria do valor. Entendi. É isso. Algum comentário, Paulo? Sim, uma coisa rápida. Eu entendi. Foi bom, Gisele, você trazer isso. Realmente está para mim também essa noção da questão do valor linguístico. Mas o que é importante aí não é somente a questão do valor linguístico que os signos podem. Acho que dentro do campo da linguística isso se encontra explicação. Aliás, Lacan, eu acho, uma vez, não me lembro se foi Lacan, eu tenho a impressão que sim, diz, Freud foi contemporâneo de Saussure, mas Freud não leu Saussure, até onde a gente acompanha, né? E Lacan diz, bom, mas viveram na mesma época, são contemporâneos, parece até que Freud leu Saussure. Claro que a linguística ela tem essa possibilidade explicativa e, sem dúvida, Gisele, eu concordo com você. Mas quando eu fiz a pontuação, era para introduzir, tal qual a questão da plumagem do urso, era para introduzir que aí há um sujeito que é o pivô dessas articulações. Eu me lembro de uma entrevista que um jornalista, se eu não me engano, um jornalista inglês, fez com Freud, e Freud, na época, estudando muito a questão do falo, né? E aí esse jornalista chega para ele e diz, bom, doutor Sigmund Freud, como é que o senhor, que fala tanto sobre o falo, tem coragem de botar um charuto na boca? Como se tivesse o falo, naquela época, e a interpretação errônea, o falo fosse o representante do pênis, né? E aí Freud diz assim, caro jornalista, caro repórter, é que, para o inconsciente, um charuto pode ser até um charuto. Quer dizer que ele pode ser todas as coisas, inclusive um charuto. Então, o que eu estava chamando a atenção não era a possibilidade do valor linguístico no sentido dele ter esse encadeamento. A gente vê isso todo dia trabalhando, como as palavras ganham significados diferentes, como as pessoas cortam as palavras e tiram sílabas, e, enfim, como a possibilidade do signo linguístico se dá com esse valor linguístico de várias formas. Mas o que eu queria chamar a atenção era para a questão do complexo paterno, ou seja, de que ali há um sujeito que tem um complexo paterno, e aquela escolha não é aleatória, é uma escolha determinada, porque na casa daquele outro sujeito existia um conflito semelhante dele com o pai. Era isso que eu queria chamar a atenção, Gisele.
Mas muito obrigado. Eu achei tanto a sua explicação como a da professora Nirvana muito esclarecedoras, e acho que a gente não pode reduzir nem a linguística à psicanálise, nem a psicanálise à linguística. Lacan dizia que a gente não usa conceitos linguísticos. Aliás, ele subverte, inclusive, o signo linguístico de Saussure. A gente fala de linguisteria. É um neologismo que Lacan cria, né, para sair um pouco dessa referência da linguística e da linguagem propriamente estudada no campo linguístico. Paulo, obrigada pelo retorno. Estou entendendo, sim, até mesmo porque, com o Saussure, para postular a linguística, ele faz esse corte, está lá, né, o corte epistemológico do sujeito da história do referente. Né? Então, está num outro lugar mesmo, e quando você está colocando a história da mesa, tem que estar incluso para poder atribuir o sentido, o sujeito à história, o referente. Eu entendi. Muito bem, pessoal. Mais alguém aí? Uma última reflexão? Então, muito obrigado a vocês. Então, quarta-feira a gente manda a próxima aula e no sábado que vem estaremos aqui de novo na mesma bate-hora. Ok? Abração, obrigado a vocês. Ok, bom fim de semana para todos. Todo mundo. Excelente. Aguardando.